Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Cristo possa estar com todos vocês. É uma alegria poder estar aqui começando nossos estudos sobre o livro do Apocalipse, nessa série que eu chamei de O Evangelho de Patmos. Por que isso? Porque nós temos na Bíblia 4 evangelhos, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o livro de Apocalipse, capítulo 1, e convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, o verso 1. Convido você a deixar sua Bíblia aberta durante todo o nosso estudo também. Apocalipse, capítulo 1, o verso 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. Então nós temos aqui uma revelação de Jesus. O livro do Apocalipse nada mais é do que uma revelação de Jesus. Ele vai mostrar a história de Jesus. A palavra evangelho significa boa nova. E o livro do Apocalipse traz as boas novas de Jesus. Enquanto os primeiros 4 evangelhos, eles tratam da vida de Jesus aqui na terra, seu ministério terrestre, nós vamos ver que o livro do Apocalipse trata do seu ministério no santuário celestial. Tanto é que o santuário celestial é um tema que repetidamente aparece no livro do Apocalipse. E nós conseguimos interpretar as profecias baseadas nele. Por exemplo, uma divisão comum do livro do Apocalipse é dividido em 2 partes. Uma parte mais histórica e uma parte mais profética, escatológica. Por quê? Porque os primeiros 11 capítulos, eles se centram na parte, no lugar santo do santuário. Mas quando você vai para o livro do Apocalipse, capítulo 11, para o verso 19, nós encontramos o seguinte texto, diz assim, Apocalipse 11, 19. Então foi aberto o santuário de Deus dos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Todas as cenas que aparecem no santuário, no Apocalipse capítulo 1, capítulo 4 e 5, capítulo 8, sempre aparecem os móveis do lugar santo, e Jesus atuando ali no lugar santo. E nós sabemos que o ministério de Jesus no lugar santo começou lá com a sua ascensão e entronização, até ele entrar no lugar santíssimo, no dia 22 de outubro de 1844. Então os primeiros 11 capítulos tratam mais sobre a intercessão de Jesus durante a história do cristianismo até o dia 22 de outubro de 1844. E depois os últimos 12, do 12 até o 22, o foco é o quê? Na seção mais escatológica. Os eventos que acontecem depois do dia da expiação, depois de 1844. E cada uma das sessões dessa parte histórica do livro do Apocalipse, as 7 igrejas, os 7 selos, as 7 trombetas, que o foco é no lugar santo, cada uma delas, ela se inicia com uma cena de Jesus, uma cena de Cristo, no santuário. E cada uma dessas cenas mostra um aspecto da obra de Jesus, paralelo como nós temos no livro de Daniel. No livro de Daniel nós temos o capítulo 2, o capítulo 7, o capítulo 8, com 3 visões que representam, a grosso modo, a mesma coisa. A história da humanidade, dos impérios, dos reinos. Mas cada uma dessas visões mostra um aspecto de Jesus. Daniel 2, ele sendo o rei. Daniel 7, juiz. E Daniel 8, sacerdote. Nós encontramos no livro do Apocalipse também 3 visões que, a grosso modo, falam da mesma coisa. Os eventos relacionados à igreja, desde a ascensão de Jesus até a segunda vinda. Mas cada um deles representa um aspecto diferente da obra de Jesus. No capítulo 1, Jesus como sendo sacerdote. No capítulo 4 e 5, como rei. No capítulo 8, como juiz. Paralelo. Então, dessa maneira, nós podemos dividir a sessão que fala das 7 igrejas em 2 partes. A sessão que fala das 7 igrejas começa no capítulo 1, verso 9, e vai até o capítulo
o verso 22 do capítulo 3, que é o final da carta de Laodiceia. Então a visão que João tem, a primeira parte, a visão do Cristo glorificado, os primeiros 11 versos, ela faz parte das 7 igrejas. Jesus entendeu o que diz as 7 igrejas. A segunda parte da visão é a mensagem para as 7 igrejas, que é todo o capítulo 2 e todo o capítulo 3. É interessante que João já deixou uma mensagem, já deixou uma ordem para que o livro do Apocalipse fosse copiado e reproduzido nas igrejas. Quer ver só? Acompanhe lá, Apocalipse 1, o verso 11. Os textos que não serão do livro do Apocalipse eu vou projetar, mas o do Apocalipse eu li na sua Bíblia. Apocalipse 1, verso 11 diz: houve uma voz que dizia: escreve num livro o que você vê e envia a essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Aparentemente, cada mensagem não deveria ser enviada separadamente para cada igreja, mas sim uma cópia do livro fosse feita em cada igreja e enviada para essas igrejas da Ásia Menor. Mas por que será essas 7? Por que essa era a ordem das igrejas e essas 7 igrejas? Primeiro de tudo, quando você lê que existia uma igreja na cidade, não pense que era um templo na cidade. Na verdade, existiam muitas pequenas congregações na cidade. Pequenas igrejas. Os arqueólogos acharam assim que as maiores igrejas do primeiro século tinham no máximo 60 pessoas. Então existiam grandes igrejas, isso é uma coisa lá do terceiro, quarto século, com as grandes catedrais, os grandes santuários. Nos primeiros séculos da igreja cristã, eram todas pequenas congregações, de 30, 40, 50 e nunca mais de 60. Então quando o apóstolo Paulo manda uma carta a Corinto, a carta aos Coríntios, eram para as várias congregações que estavam lá, e todas essas congregações juntas formam a igreja de Corinto. Então, cada uma dessas igrejas aqui, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, cada uma delas, na verdade, eram várias congregações naquela cidade. Muitas vezes eram nos lares, ou alguém ia lá e construía um aposento na sua casa para receber a igreja, mas eram pequenas igrejas. Todas elas representavam a igreja da cidade. E essas 7 cidades aqui, elas estavam interligadas por uma rodovia. Por uma estrada, né? Rodovia. Por uma estrada romana. Por uma estrada que interligava todas elas. Uma estrada romana que estava lá na Ásia Menor. Esse lugar aqui é a atual Turquia. Então essa aqui é a atual Turquia. Antigamente o Império Romano chamava-se de Ásia Menor. Existia uma estrada que ligava Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas nessa ordem aqui, uma estrada que fazia isso. Então, o que o apóstolo João recebeu a instrução do Espírito Santo? Para enviar uma cópia do Apocalipse, onde seria copiado em Éfeso, depois enviaria uma cópia para Esmirna, e assim seguiria a estrada, a viagem. E mais ou menos, existe uma distância de 50 quilômetros, em média, entre cada uma dessas cidades. Então, é como se fosse daqui até Ponta Grossa, mais ou menos. Era entre as cidades. Então, essa era a ideia. E por isso foi essa ordem, não foi uma ordem aleatória. Também, baseado na visão do capítulo 1, nós entendemos que as igrejas elas estavam seguindo a ordem do candelabro, formando uma estrutura que é semelhante ao candelabro. Por exemplo, cada lâmpada aqui do candelabro, ela tem um correspondente do outro lado, certo? Então, as mensagens das 7 igrejas, elas também podem ser entendidas como sendo, cada uma tem uma mensagem correspondente do outro lado. Isso nos ajuda a entender e interpretar. Por exemplo, a primeira e a última, Éfeso e Laodiceia. Ambas enfrentam problemas semelhantes, paralelos. Ambas o problema era o legalismo e a falta de amor. Depois nós temos ali Esmirna e Filadélfia. São igrejas onde elas recebem elogios pela sua fidelidade e não recebem repreensão. A terceira e a quinta, Pérgamo e Sardes, ambas estão relacionadas à apostasia. E não há muito a dizer sobre elas.
E no meio nós temos Tiatira, que é uma carta que não parece com nenhuma das outras. Ela é a maior de todas e é uma igreja dividida. Essa mensagem é uma mensagem diferente, porque é o ápice da apostasia. Então, quando nós entendemos essa estrutura com as igrejas em paralelo e Tiatira no meio, nós conseguimos entender um pouco melhor as 7 cartas. Isso aqui é uma maneira que João escreveu para nos ajudar a interpretar melhor o livro. E qual o formato? Qual é o formato das 7 mensagens? Cada carta, cada mensagem, ela tem uma estrutura comum em 6 partes, com apenas uma pequena diferença entre cada uma delas. Quais são essas 6 partes? Primeira delas, todas elas se iniciam com a frase: ao anjo na igreja em, ele fala o nome da cidade, escreve. É interessante que a palavra anjo é a palavra mensageiro. Então, na verdade, a carta é para os líderes da igreja, para os mensageiros, para os que pregam o evangelho. É interessante que cada carta é enviado, cada mensagem é enviada para uma igreja específica, mostrando que Jesus conhece todas individualmente pelo seu nome. Não é uma coisa no atacado, é específico. A segunda parte fala assim, ó, estas coisas diz aquele. Todas as cartas têm isso. E o texto nos lembra o assim diz o Senhor do Antigo Testamento. É Deus falando. Enquanto as mensagens introduzem Jesus como sendo aquele que fala, elas se concluem com uma referência ao Espírito Santo como sendo aquele que fala. Por que isso? Ora, porque Jesus fala com as igrejas através do Espírito Santo. É através do Espírito Santo que Jesus comunica as suas mensagens à sua igreja. E o assim diz segue com uma breve descrição de Jesus, como sendo remetente da mensagem. E Cristo, ele se apresenta com características que são relevantes para cada uma das 7 igrejas, relacionadas às situações locais daquela igreja, com problemas específicos enfrentados por aquela igreja. Vou dar 2 exemplos para você entender melhor. A igreja de Esmirna, a gente vai ver no final do estudo hoje, que ela representa um período da história onde houve grande perseguição do Império Romano. E muitos dos irmãos daquela igreja foram perseguidos e mortos. E Jesus se apresenta para aquela igreja como sendo aquele que morreu, mas ressuscitou. Por quê? Porque as pessoas naquele período da história iriam sofrer muitas perseguições, iriam morrer. Mas, como elas morreram, Jesus também morreu. E como Jesus ressuscitou, se eles vencerem, também irão ressuscitar. Percebe? Jesus se apresentou para aquela igreja específica como sendo a solução do problema enfrentado por aquela igreja. Um segundo exemplo, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia representa o cristianismo no final do século XIX até a volta de Jesus. E nesse período surgiu uma filosofia chamada naturalismo, onde o quê? Onde tiravam Deus como sendo o Criador, colocavam a evolução como sendo a origem de tudo. E nesse período da história onde Deus não é mais tido como o Criador, Jesus se apresenta como sendo o princípio da criação, a origem de tudo. Então, Jesus, ele sabe qual é o problema da igreja e se apresenta se identificando com esses problemas. Uma terceira parte é, Jesus faz uma avaliação da igreja. Essa sessão começa com uma fórmula: eu conheço suas obras, eu conheço sua luta, eu conheço seu sofrimento. Jesus fala isso para cada uma das igrejas. Isso mostra que ele conhece cada igreja individualmente, profundamente. Ele sabe o problema de cada igreja. Por que isso? Porque ele anda no meio das igrejas. A gente vê isso na visão introdutória. A quarta parte é depois da avaliação, ela é seguida por palavras de conselho. Depois de avaliar a condição espiritual de cada igreja, Cristo aconselha elas a mudar de situação. A igreja é chamada para se arrepender e mudar de seus caminhos, ou é encorajada para permanecer firme em fidelidade e obediência. Por fim, a quinta parte, cada igreja é instada a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Sempre conclui com aquela frase: aquele que tem ouvido, ouça.
É interessante que essa frase, ela aparece nos evangelhos, faz eco aos evangelhos. Por exemplo, olha só, livro de Mateus, capítulo 11, o verso 15 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No livro de Mateus, capítulo 13, verso 9, é a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No livro de Marcos, capítulo 4, verso 9 diz: e disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Lucas, capítulo 8, verso 8 diz: e a outra caiu em boa terra, e nascida produz fruto, a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então percebe que Jesus ele já usou várias vezes essa frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que significa essa ideia? Bem, essa frase, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ela já é uma evidência de que não era apenas uma mensagem para aquela igreja lá no primeiro século, mas sim um auditório que mais amplo. E é Jesus que está falando através do Espírito Santo. E o que Jesus diz para essas 7 igrejas lá no primeiro século é o que o Espírito Santo diz para todos os cristãos de todas as épocas, em todos os lugares, a mensagem de Jesus. E a última parte das 7 cartas é o quê? A promessa ao vencedor. Os cristãos são chamados a uma vida de vitória e lealdade a Jesus. É interessante que, embora a lealdade a Cristo vai diminuindo conforme vai passando as 7 igrejas, as promessas ao vencedor vão aumentando. Notem bem, olha só que interessante. A primeira carta à igreja de Éfeso, a promessa é a árvore da vida. Comer do fruto da árvore da vida. Ao vencedor vai comer do fruto da árvore da vida. Em Esmirna já aumenta as promessas, olha. A coroa da vida e o escape da segunda morte. A terceira igreja, o maná escondido, uma pedra branca e um novo nome. Tiatira, a autoridade sobre as nações, domínio com 7 de ferro e a estrela da manhã. Percebe? As promessas estão aumentando. Sardes, andar com Jesus, receber vestiduras brancas, ter o nome escrito no livro da vida e terá o nome confessado diante do Pai. Filadélfia, será poupado na hora do juízo, vai ser um pilar no templo de Deus, vai ser colocado o nome de Deus e o nome da cidade nele, e conhecerá o novo nome de Deus. E por fim, Laodiceia, sentar-se com Jesus em seu trono. Na verdade, essa promessa de Laodiceia incorpora todas as outras promessas. Sentar com Jesus no seu trono significa ter tudo. E essa é a promessa do vencedor. As promessas dadas aos vencedores em todas as 7 igrejas, as 7 promessas, elas nos lembram Gênesis 2, verso 3. Tudo isso que é a promessa que Deus vai dar, Deus já havia dado essa promessa para Adão e Eva. Todas essas aqui. Então, nós entendemos que aquilo que foi perdido no Jardim do Éden foi recuperado por Cristo. E o cumprimento dessas promessas aos vencedores a gente vê cumpridas no capítulo 21 e 22 do livro do Apocalipse. William Shea, um pastor da nossa igreja, ele pega as alianças do Antigo Testamento e fala que as 7 cartas, elas seguem uma estrutura semelhante. Quer ver só? No Antigo Testamento, as alianças tinham essas partes: preâmbulo, prólogo, estipulações, bênçãos e maldições e testemunhas. Esta era o formato de quando Deus ele vinha fazer uma aliança com o seu povo. Nós temos aliança com Adão e Eva no Éden, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança no Monte Sinai, aliança com Davi, e todas as alianças seguem essa formulazinha. É uma fórmula que Deus criou para falar sobre a aliança. E nós percebemos que nós temos esse paralelo, olha só. Preâmbulo, introduz Cristo com a frase, essas coisas diz. Depois, prólogo, fala sobre as relações passadas, quando Jesus diz, eu conheço as suas obras. Depois, estipulações, são introduzidas pelo imperativo, arrependam-se, seguida por outras instruções. Por fim, as bênçãos, as recompensas dadas àqueles que venceram, e a última parte é a testemunha. O Espírito Santo funciona como testemunha quando as igrejas são chamadas a ouvi-lo. Então, Shea, esse pastor, ele conclui dizendo que as 7 mensagens funcionam como uma renovação da aliança de Deus com sua igreja. Cada período da história, cada igreja, Jesus vai lá e renova o seu compromisso, renova a sua aliança. Então, indo para a nossa parte final, como nós podemos entender então a mensagem às 7 igrejas?
as 7 cartas, elas têm dupla aplicação. Não é dupla interpretação, mas ela tem mensagem para 2 tipos de ouvintes. A primeira é mensagens para as igrejas locais do primeiro século. Realmente, as 7 cartas, elas foram direcionadas para a audiência daquele período do primeiro século. As 7 cartas, originalmente, foram escritas para 7 igrejas reais que existiam na Ásia do primeiro século. Cada mensagem nomeia cada cidade e trata de problemas específicos de cada cidade. Uma mensagem reflete o problema local, real, ali, das igrejas. É claro que existiam muito mais do que apenas 7 igrejas na Ásia Menor. Nós temos ali várias cidades com igrejas. Nós temos lá Corinto, nós temos lá também Colossos, e todas as cartas do apóstolo Paulo para várias igrejas e várias cidades. Mas aqui o número 7 traz a ideia do que? De plenitude, de completo. O Espírito Santo escolheu 7 igrejas para falar, estou falando a todas as igrejas. Ele é só um símbolo, uma coisa simbólica. E mais do que isso, o fato de cada mensagem concluir com o chamado para ouvir o Espírito Santo, quem tem ouvido ouça, mostra então que na verdade está tratando de algo muito mais do que apenas uma mensagem para uma igreja local. Isso nos leva ao segundo ponto, que cada igreja representa períodos históricos da igreja. Então, não estou falando que essa profecia se cumpriu 2 vezes. Na verdade, as 7 igrejas, com profecia, representam 7 períodos históricos da igreja. Mas não podemos esquecer que fazia sentido a mensagem para as igrejas locais. Então, não é uma profecia de duplo cumprimento, mas a mensagem era direcionada para uma igreja local, mas essa mensagem para a igreja local também era uma mensagem profética. Olha só que interessante. O pastor John Paulin, que é um estudioso do livro do Apocalipse, professor do Apocalipse, ele identificou que a carta à igreja de Laodiceia existem alguns paralelos com palavras e verbos com o aviso final de Deus para aquele povo na batalha de Armagedon. Olha só, Apocalipse capítulo 16, verso 15 diz: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não veja-se as suas vergonhas. Essas 3 palavrinhas nós temos aí, nudez, roupas e vergonha, são as palavras que usa-se também na carta à igreja de Laodiceia. Então, João utiliza a mensagem de Laodiceia como sendo um aviso final para o povo de Deus no tempo do fim. Isso nos ajuda a entender e sugere que Laodiceia, a última igreja das 7, na verdade, está relacionada com o último período da história do mundo. Então, isso aí é uma evidência de que as 7 igrejas são 7 períodos da história. Eu queria concluir lendo o que João viu, a visão do Cristo glorificado. Vamos ler? Apocalipse 1, a partir do verso 9. Diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: Escreve num livro que você vê e envie para essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. E tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caiu aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre.
e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Esse é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus viu João tendo as 7 igrejas, seus 7 mensageiros em sua mão, e os 7 candelabros sendo as 7 igrejas. Isso nos mostra que Jesus, ele tem os líderes da igreja onde? Na sua mão. E ele está no meio da sua igreja. A igreja não está abandonada. Naquela estéril ilha de Patmos, cercada por muitas águas, João encontra no Cristo ressuscitado uma palavra de segurança. João era o pastor dessas 7 igrejas da Ásia Menor. Ele precisava de encorajamento. Então Jesus vem com ele e fala o seguinte: para de ter medo, eu estou no controle, eu conquistei os poderes da morte, eu venci os poderes demoníacos, eu tenho a chave da morte, eu estarei com você sempre, até o fim dos tempos. É disso que trata o livro do Apocalipse. Jesus vindo, dando a segurança de que mesmo a igreja, agora que ele subiu ao céu, está abandonada. Não, eu estou no meio de vocês e tenho os líderes aqui na minha mão. É essa que a visão de Jesus nos traz. Queria pôr 2 citações. A primeira do pastor Kenneth Strand, que diz: é importante ter em mente que o propósito do livro do Apocalipse era dar conhecimento espiritual e força aos seguidores que eram perseguidos, os seguidores do Cordeiro que eram perseguidos. Então, o Apocalipse estava lá para dar conhecimento, mas não apenas conhecimento, dar força para enfrentar todas as perseguições que existem. Uma última situação, um pouco mais longa, de Merrill Tenney, diz assim, esse retrato de Jesus, de Cristo em Apocalipse 1 é a chave para a sessão. À medida que as várias igrejas são pesadas e discutidas, pode-se ver o Cristo vivo em ação entre seu próprio povo. Ele não aparece para eles como um terrível soberano no trono, nem como um conquistador marchando para a batalha. Ele caminha entre eles como um Senhor que procura elogiar suas virtudes ainda mais do que expor e punir suas falhas. Essas cartas são seu alerta e conselho particular para a igreja de todos os tempos, pois seus vários aspectos aparecem sob disfarce de seus 7 lugares históricos. Através da igreja hoje, Jesus encontra as pessoas, e assim como foi nessas 7 igrejas, onde ele mostrou um aspecto seu para a necessidade de cada igreja, também, hoje em dia, Jesus quer se encontrar com cada indivíduo e mostrar que ele tem a solução para suas necessidades individuais. Mas como é que Jesus vai chegar até as pessoas necessitadas? Através de quê? Da igreja. A igreja é a maneira, é a única luz pela qual Jesus resplandece. Jesus está no meio da sua igreja. Se a igreja falhar nesse propósito de levar a luz e apresentar Jesus para aqueles que precisam, ela perde a sua razão de existência. A igreja está aqui apenas para levar Jesus para os necessitados. E se a igreja perder sua razão de existência, ela vai ser removida do candelabro. Por isso hoje nós temos que ter um encontro com Jesus, o Cristo exaltado e ressuscitado, e ter a certeza que ele está no meio da sua igreja. Apesar das provações, perseguições, a igreja está onde? Na sua mão, os líderes. E ele está no meio da igreja. E a nossa missão é levar essa luz para todos aqueles que necessitam. Que Deus abençoe e nos guarde. Que nós possamos entender a missão que é levar Jesus para todos aqueles que não conhecem ainda. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela revelação de Jesus que nos dá através do livro do Apocalipse. E que a igreja aqui do Guabiroba e todas as outras igrejas, Pai, possam entender a sua missão, que é levar Jesus, que é apresentar Jesus para essas pessoas, Pai. Que nós possamos entender essa missão, ter a nossa vida cada dia mais, Pai. Abençoe cada irmão aqui hoje, nos dê uma boa noite, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem, então, nós continuamos nosso estudo e vamos ver a primeira carta da igreja de Éfeso. Vamos ver o que essa mensagem traz de importante para nós hoje. Deus abençoe, lhe guarde e até semana que vem.